Olá, eu sou o Gabriel Caiafa e sejam bem-vindos a mais uma edição do Solar em 15. Se você ainda não ouviu falar sobre agrivoltaica, fique aqui com a gente, porque o programa de hoje é sobre isso. E para explicar sobre essa prática, convidamos o coordenador estadual da Absolar em Goiás, Francisco Maiello. Seja bem-vindo ao Solar em 15, Maiello. Gabriel, obrigado. Para mim, um prazer participar, compartilhar ideias e conhecimentos aqui no Solar em 15 e falar de um tema aqui tão importante, né? Não só para o futuro da agricultura, mas também para a energia aqui do Brasil. Começando então, por favor, fala pra gente o que é agrivoltaica e quando esse modelo começou na produção rural, tanto no Brasil quanto no mundo. O Gabriel, a agrivoltaica ou agrovoltaica também é uma prática relativamente inovadora, tá? Com a ideia da gente ter a instalação do sistema de energia solar junto a uma produção agrícola, quer seja vegetal ou animal, na mesma área. E com isso a gente cria um arranjo sistêmico onde ambas essas atividades elas acabam se beneficiando mutuamente, né? E otimizando, no fundo, o uso do solo. No mundo, na verdade, o agrivoltaico não é uma ideia recente, tá? Já desde aí da década de 80, mas nos últimos 15, 20 anos ele tem sido utilizado com mais frequência, principalmente a Alemanha, Japão, onde as áreas rurais são mais restritas. Aqui no Brasil, o agrivoltaico ainda é um conceito mais recente, mas tem tomado aí cada vez mais a atenção de todo mundo. Ainda ele acontece no ambiente acadêmico, a gente tem muita atuação aqui da Embrapa, de algumas empresas, da própria Exalc, da USP, da EPAMIG. Existem já projetos utilizando agrivoltaico no Brasil. Inclusive, no ano passado, a gente fez um painel na Intersolar, né, sobre o tema, e algumas comunidades também, aquicultura, já estamos usando isso em cana-de-açúcar, em frutas. Então, uma série de utilizações que isso nos permite, né? Então, a gente tem avançado bastante nisso no Brasil também, Gabriel. E nesse cenário, pensando na produtividade e na sustentabilidade no campo, qual que pode ser o papel da energia solar fotovoltaica na agricultura? A energia solar fotovoltaica sempre foi um divisor de águas, né? Tanto para a geração, mas também a produtividade e a sustentabilidade, falando aqui da questão do agrivoltaico, né? Quando a gente cita produtividade, a gente pode falar aqui, inclusive, em redução de custos operacionais. Hoje, a energia elétrica é um dos principais insumos, né, para a agricultura. E com a energia solar, obviamente, o produtor acaba tendo custos melhores e, eventualmente, também se tornando até autossuficiente, né? Então, você acaba viabilizando muitos projetos de irrigação, muitas micro-redes, inclusive aumentando a eficiência de alguns projetos, né? Hoje, o agrivoltaico também está também ligado à aquicultura, onde a gente traz uma eficiência maior para esses módulos, né? A gente tem usado bastante também dentro da agricultura, mas também levando a questão de drones, fertirrigação, sensores, onde você ter essa energia localmente é muito importante. Então, em relação a produtividade e, obviamente, a sustentabilidade, né? Energia solar, quando a gente traz aqui o tema da descarbonização, ele é um dos principais temas, né? E está sempre evidente. E a gente acaba também trazendo uma otimização do uso do solo e também uma conservação hídrica, tá? O agrivoltaico traz aqui uma série de vantagens e estudos que têm surpreendido a todos. Inclusive, a gente entende que economicamente já viável em muitas situações, tá, Gabriel? A irrigação é um dos principais gargalos da agricultura brasileira, seja por escassez de água em algumas regiões áridas ou por falta de acesso à energia elétrica barata. O que pode ser feito pelo setor das renováveis para tentar solucionar esse problema crônico na produção? Hoje a irrigação é um tema muito sensível, tá? A gente tem falado muito disso, Gabriel, e inclusive para a expansão de áreas agrícolas, né? O Brasil hoje e sempre, né? A gente sempre foi privilegiado, né? A gente tem muito sol, a gente tem grandes áreas férteis, a gente tem muita água, a gente tem uma logística que rapidamente se adapta,
mas o grande gargalo para a expansão da área agrícola no Brasil tem sido a energia, sem dúvida nenhuma. A gente tem discutido isso muito em diversos fóruns, né, inclusive com as distribuidoras, com essa ideia da expansão da área agrícola. A gente tem um estudo da FAO, dos órgãos das Nações Unidas, em que ele considera o Brasil aqui um dos principal players para que em 2050, quando a população mundial, a gente espera aí, atinja praticamente 10 bilhões de pessoas, o Brasil tenha que ser grande protagonista nisso. Então, o mundo aguarda isso. E o Brasil tem evoluído bastante, mas a questão de expandir áreas agrícolas, uma necessidade, não só expandir, mas isso que a gente tem falado do agrivoltaico, né? De na mesma área a gente obter maior eficiência, a gente tem que buscar isso cada vez mais rápido. E a discussão do agrivoltaico, ela se faz necessária, né, para que isso possa ocorrer. E não só o agrivoltaico, a gente fala muito do solar, mas o agrivoltaico como uma microrrede agregado ao armazenamento tem sido uma discussão constante também, inclusive para a substituição do diesel, né? Hoje a gente vê que essa expansão acaba acontecendo, mas ainda muito utilizando fontes fósseis, e a gente já tem viabilidade hoje em diversos projetos, em contratos de longo prazo, principalmente. Hoje a gente consegue equiparar preços de energia. Obviamente, a gente também necessita um posicionamento dessas questões de longo prazo um pouco mais seguras para os investidores. Mas hoje a gente tem tecnologia, a gente tem estudos e a gente tem como avançar não só com a própria infraestrutura de energia, né, a ampliação das redes de transmissão e de subestações, mas também com projetos que contemplem a energia solar, o armazenamento, e hoje em dia também tem se falado muito de compor biogás, biometano, para que se substitua o diesel 100%, né? Então, sistemas de irrigação, quer seja on grid ou off-grid, sistemas para gerenciamento dessa energia estão sendo criados, tá? E o Brasil hoje é um dos grandes protagonistas em relação a esse tema. Falando no Brasil, um programa importante para o desenvolvimento aqui da nossa agropecuária é o Plano Safra. Qual tem sido o tratamento dessa iniciativa governamental em relação à energia solar fotovoltaica e quais os pontos ainda podem ser aprimorados para favorecer os produtores rurais e a toda a cadeia solar? O Plano Safra, sem dúvida, tem sido um instrumento fundamental no Brasil para o desenvolvimento do agronegócio. Não só o Plano Safra, tá? Mas diversas linhas, como o Inovagro, o Pronaf, Pronaf mais alimentos. O Brasil, há muitos anos, tem incentivado muito em relação a isso, tá? A questão do agrivoltaico também e de micro-redes, e da expansão também em regiões aí da Amazônia Legal, né, tem trazido também um capital interessante ligado a bancos de desenvolvimento, tá? Mas um ponto que é importante a gente ressaltar, e aqui a importância da AB Solar, é trazer informação para o setor e para o mercado, tá? Trazer o treinamento, trazer conhecimento, mapear, fazer os estudos. Hoje a AB Solar também é uma grande parceira da CNA, que é a Confederação Nacional da Agroindústria, que tem feito um mapeamento fantástico da demanda energética para irrigação. Não só isso, mas como a participação também em diversos fóruns, né, para que a gente possa trazer um capital para que exista o conhecimento e projetos que possam entregar resultado para esse capital. E hoje, com o envolvimento da academia, envolvimento de empresas, empresas estrangeiras que estão investindo no Brasil, empresas nacionais e muita tecnologia, a gente tem avançado bastante. Mas a gente entende também que ainda falta muita informação no setor, a gente tem que trabalhar bastante nisso, viu, Gabriel? E a B Solar, nesse caso, acaba sendo um elo importante em unir entidades do governo que estão criando a regulação, outro tema muito importante que acaba afetando os bancos e fontes de investimento, e a tecnologia, né? Então a B Solar acaba agregando esse como um fórum único aqui, né?
para que a gente possa trazer cada vez mais capital e para que a gente possa usar cada vez mais tecnologia nesse segmento. Esse ano teremos COP30, que vai acontecer em Belém, em novembro aqui no Brasil. Na sua visão, qual que é o espaço que a energia solar fotovoltaica terá no evento para tornar a agropecuária mais rentável, eficiente e menos poluente? Gabriel, espero que o solar tenha bastante protagonismo, tá? COP30 em Belém, nesse ano, eu acho que um marco importantíssimo e também uma oportunidade ímpar aqui do Brasil mostrar, né, essa liderança tanto na questão climática quanto na questão de inserção de energias renováveis, né? Hoje o Brasil tem uma das matrizes elétricas mais renovável do mundo, matriz energética. A gente também tem que trabalhar mais nisso, mas sem dúvida nenhuma o Brasil é protagonista e também na agricultura, né? Hoje o Brasil é um exemplo para o mundo e um celeiro, obviamente, que vai ter uma importância global, e a gente tem que trabalhar isso e tem que divulgar isso. Então a gente espera, né, que a COP30 traga espaço para que a gente possa falar disso, né? E Belém, né, aqui até uma informação interessante, eu sempre participei muito do programa Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia, que envolve toda a Amazônia Legal, né, são 10 estados, mas em particular o Pará, né, em Belém, principalmente na Ilha do Marajó, talvez hoje o maior programa mundial de inserção social de energia elétrica através do SIG, FISMIGDs e microrredes. Eu acho que a gente tem que trazer isso, um volume muito grande de armazenamento já instalado, energia solar, um conhecimento que a gente traz da resiliência desses sistemas, né? Que não só para a agricultura, mas para comunidades, né? Para que as pessoas possam, nesse ambiente, não só plantar, mas também eles possam trazer uma certa industrialização e agregar valor a isso que eles estão produzindo, né? Então, a indústria do açaí, você poder manter medicamentos, você poder desenvolver, sim, realmente uma região que esteja aqui precisando, né? Esse é um outro lado importante também do solar e do armazenamento, né? Além de tudo que a gente tem falado da expansão agrícola, né? Existe também uma questão social importante, né? Que acaba atraindo um investimento de bancos internacionais. A gente acaba entrando no foco dessa discussão globalmente, né? Então, essa inclusão social, inclusive a geração de empregos, né? Quando a gente fala de agrivoltaico, de microrredes, de solar mais armazenamento, a gente está falando de expansão de área agrícola e, obviamente, aumentando também o número de empregos verdes aqui, né? Vamos falar, né? O que ajuda também numa competitividade, né? Então, todo produto agro no Brasil, e aqui não só agro também, tá? Vamos trazer um pouco aqui também de mineração. Então, o solar acaba aí sendo onipresente juntamente com sistemas de armazenamento. Então a gente espera aqui, né, que a COP possa ser um palco para que a gente desenvolva e divulgue cada vez mais o trabalho que tem sido feito no Brasil, tanto na área de energia limpa, renovável, através do solar, como na área de agricultura, né? O Brasil aqui sendo um dos grandes expoentes e referência mundial no que diz respeito à agricultura, Gabriel. Bom, muito obrigado pela participação, Maelo. Queria saber se você tem mais alguma consideração para fazer. Se você tiver, pode ficar à vontade. Gabriel, bom, agradeço o convite, tá? Sempre bom estar aqui falando com os associados da AB Solar, com o público em geral, né? E lembrando aqui da Intersolar, não tenho dúvida que o tema do agrivoltaico, agrovoltaico, tema de microrredes, armazenamento solar, vai ser um painel importante dentro da Intersolar e um tema importante para a gente discutir. E um grande abraço para vocês e a gente se encontra aí na Intersolar para falar mais sobre agrivoltaico. E lembrando, como o Maelo disse, mês que vem, do dia 26 a 28 de agosto, teremos a Intersolar South America e você, associado ao Absolar, pode expor a sua marca no nosso stand. É só entrar em contato com o nosso time do associativo. E você que nos assistiu, não deixe de seguir a Absolar nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal do YouTube Fala Absolar. Um abraço e até a próxima.